Muito bom dia, pessoal. Que coisa linda ver essa casa cheia. Fiquem à vontade enquanto eu falo aqui, faço as apresentações iniciais para vocês servirem o seu café, porque depois, quando começar a palestra, vocês não vão respirar. Hoje nós vamos falar sobre o sucesso do cliente e gostaria imediatamente de agradecer o Davidson por ter vindo até Caxias do Sul para conversar conosco. Aí vocês já devem estar se perguntando, mas como assim Davidson, não era Diego? Então, duplamente agradecido ao Davidson, porque o Diego ele tem um problema de saúde e que ele esperava estar bem até hoje, mas foi recomendado a não se deslocar, a ficar de molho, literalmente, né? Mas, por sorte, ele tem um sócio que tem mesmas as experiências que ele, também está entre os top 100 de CS do mundo, e aí a gente teve essa facilidade de fazer uma troca aí, e a gente agradece demais, Davidson, por ter se disponibilizado para vir conversar conosco, né? Então, uma pena, retransmito o nosso agradecimento ao Diego por inicialmente ter se disponibilizado, né? E futuramente a gente vai ouvi-lo também por aqui, né? E também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Sirium, a JM, a WebD e a Xplay, que patrocinam o Bom Dia TI. Também o nosso apoio à SIC, a Vinícola Lovatel, ao Sebrae e ao Senac, que também sempre estão conosco nas atividades. Vocês verem aqui na apresentação que está correndo aqui, nós temos alguns cursos, alguns eventos que vão estar acontecendo. Na semana que vem tem um evento interessante para quem está em busca de investimentos, tem a Domus Invest que está vindo para cá. É um evento que a gente está apoiando, que vai acontecer lá no TecnoUX, tá? Na quinta-feira à noite. A gente está com isso no site também. E também tem alguns treinamentos que estão sendo oferecidos lá na UX, né, que a gente está colocando o que tem de eventos, de parceiros, a gente está colocando no site para que vocês possam ver, bom, isso me interessa, isso não me interessa. E fica estendido o convite às empresas também, né? Se vocês têm algum evento que estão realizando, nos mandem, já disponibilizei um link lá no nosso grupo de WhatsApp, para que a gente possa colocar no nosso site, se ele for aberto ao público. Ok, minha gente? Então, quero chamar aqui o nosso presidente, Fernando, por favor, fazer a sua saudação também, falar um pouco desse tema tão importante, CS. Bom dia. O café não aqueceu ainda, hein? Bom dia. Agora sim, muito bem. Aqueceu agora. Casa, quem é a primeira vez que está no Bom Dia TI? Muito bem. É lindo, né, Edson? A gente vê rostos novos. No nosso tradicional, a gente já chegou ao número 140 do Bom Dia TI. São aí, passou 15 anos já desse café, 14? Desse café da manhã. E hoje nada mais, nada menos do que falar sobre sucesso e experiência. Será que eles andam juntos, né, Davidson? Talvez sim, nós vamos descobrir isso hoje. Falando em experiência, a gente tem hoje também uma surpresa, né? O Lovatel trouxe aí 3 brindes, entre eles, nada melhor do que um quentão nesta semana aí, né? Então a gente vai ter sorteio de quentão. O Lovatel também comentou que tem champanhe, tem suco chegando por aí. Logo, logo a gente vai ter outros brindes também para o nosso café da manhã. Em experiência também, nosso café hoje está chique, renovado, né? Tem alguns surpresas novas, a gente teve até panqueca, a gente teve omelete, justamente para a gente começar com uma energia muito boa nesta sexta-feira, primeira sexta-feira de julho. Falando em experiência, Edson, vamos apresentar uma surpresa aí para os nossos associados. A gente comentou lá no início da diretoria do Trinopolo sobre a gente trazer novos agentes junto à diretoria da EPOLO. E nesse sentido, a gente gostaria de oficializar aqui um convite para todos os nossos associados. A gente quer co-criar, junto com vocês, a diretoria 2023-2024.
E, nesse sentido, nada melhor do que a gente convidar o associado para estar junto com a gente. Além da diretoria oficial, homologada, a gente quer convidar 5 novos diretores para estarem junto com a gente. Diretoria extraoficial. Aquela coisa, vamos participar juntos, todos os associados fazerem parte. Nesse sentido, a gente está abrindo hoje possíveis voluntários. Trinopolo, Aepolo, eu gostaria de estar junto, conhecer este meio e me colocar à disposição de. Primeira diretoria, desenvolvimento de negócios. Para estar pensando junto com a gente de promover rodada de negócios entre os associados, networking, trocar entre a gente. Segunda diretoria, capacitação e treinamento, focado no desenvolvimento dos nossos colaboradores, das nossas empresas, buscando novas certificações em TI, em experiência do cliente, sucesso do cliente e por aí vai. Relações institucionais, uma diretoria que possa estar circulando nas entidades governamentais, municipal, estadual, outras entidades presentes aqui no nosso município ou até mesmo fora do nosso estado. Inovação e pesquisa, justamente para estarmos trabalhando cada vez mais em eventos colaborativos, projetos inovadores, buscar fomentos para que a gente possa trocar entre empresas, assim como já foi no passado que surgiu negócios aqui dentro do Trinopolo, misturando sócios, criaram novas organizações. E comunicação e marketing. A gente é muito bom em TI. E, ao mesmo tempo, a gente precisa mostrar isso para a comunidade, para a sociedade. Então, fica aqui aberto o nosso convite para que a gente possa co-criar a Associação de Empresas de Tecnologia da Serra Gaúcha. A gente quer os associados próximos. O nosso objetivo é buscarmos o engajamento de todos vocês. Fechado? Falando em experiência, Davidson, muito obrigado por estar junto com a gente. Quem lembra de uma experiência boa recentemente? Alguém lembra? Ninguém lembra de uma experiência boa recentemente? Pois é. 81% de nós, a gente compra de uma marca se a experiência for boa. 81%. 61% de nós, ou seja, mais da metade desse público aqui, a gente vai para o concorrente ou vai olhar para o concorrente se a gente tiver a primeira experiência ruim. Se a gente tiver 2 experiências ruins, isso sobe para 74%, 75%. E como é importante esse tema? E praticamente 90% de nós aqui vamos voltar para um estabelecimento, pode ser mais caro, não tem problema nenhum, mas se a experiência for boa. E a experiência, será que gera sucesso sobre o nosso olhar ou sobre a expectativa de quem está fornecendo para a gente? Para isso, a gente convida o Davidson, que está entre os 100 maiores estrategistas do mundo neste tema, para conversar um pouquinho com a gente sobre sucesso do cliente e experiência do cliente. Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vim, confesso, esperando que eu encontrar muito frio em Caxias do Sul, muito mais que em Porto Alegre, mas cheguei aqui e tive a grata surpresa de não, porque também não trouxe casaco. Se fosse o caso, teria que procurar alguma coisa para me esquentar. Obrigado pelo convite, obrigado à presidência, obrigado a Edson, que fez a intermediação, obrigado a vocês que estão dedicando esse tempo para me ouvirem. É muito bom poder estar com vocês. Mas pegando esse gancho que foi falado agora sobre quantos clientes vão, quantos clientes voltam, quantos clientes não voltam, eu quero mostrar para vocês esse dado. 100 bilhões de reais é o dinheiro que no Brasil, porque dados americanos esse valor é pelo menos 10 vezes maior, chega na casa dos trilhões. 100 bilhões de reais é o dinheiro estimado que empresas brasileiras perdem por clientes que não voltam a comprar. São 100 bilhões de reais e é muito possível que a empresa de vocês esteja
nessa estatística. E quando eu falo de clientes que não voltam a comprar, não é só um cliente que não renovou, é um cliente que justamente não compra mais da empresa de vocês e vocês teriam um produto para ele. É justamente um cliente que, se vocês tivessem algum tipo de negócio que seja transacional, de venda transacional para o cliente, não é o caso aqui, mas uma loja de roupa, por exemplo, é cliente que comprou uma roupa em um lugar e não volta a comprar naquele lugar por algum motivo e por uma quebra de expectativa. E é sobre isso que eu quero falar hoje, e o primeiro ponto está justamente no título da palestra. Para mim, retenção é mais importante que aquisição, e eu venho falando disso há muito tempo, e eu quero mostrar por que eu acredito nisso. Tá? Normalmente, vocês devem ter ouvido, e se fala muito isso, que se você não crescer, se você não vender, a sua empresa vai quebrar. Isso é um fato. Se uma empresa não cresce, se uma empresa não vende, efetivamente ela pode vir a quebrar, sim. E nos últimos, talvez, 10 anos, uma palavra, uma frase, um setor, profissionais e gurus inventaram não, porque talvez não seja a palavra certa, mas começaram a se falar de growth hacking. Você tem que fazer growth agora, não é só um time de vendas, não é só um time de marketing, já não é só mais marketing de performance, você precisa de um time de growth. E também não deixa de ser verdade. Então começam a falar para você, cresce, 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 vende, vende, vende. E o que isso fez com o mundo? Fez com que o custo de aquisição de clientes, o CAC, ele se elevasse às alturas. Para vocês que têm negócios há pelo menos 3 anos, e quem tem negócios de mais de 5, ou já tinha negócios quando o Google AdWords chegou no Brasil, lá em 2011, 2012, vai lembrar que uma palavra-chave custava centavos. A mesma palavra-chave hoje teve pelo menos uma inflação, aqui custava centavos, hoje custa pelo menos 10 vezes mais. O CAC no mundo vem crescendo e é no mundo inteiro. Então, só crescer, né, e toda empresa ou todo time de growth tem um foguetinho como seu representante, porque é crescer exponencialmente, não é só mais crescer. Então, você tem que vender, crescer, vender, vender, vender. O caso é que esse homem, eu sou muito fã dele, e às vezes as pessoas falam um pouco do Sam Walton, criador do Walmart. Ele disse que não importa só você vender, porque vender não é o suficiente. Existe, de fato, somente um dono na empresa. Existe, de fato, um poderoso chefão, como nós chamamos lá na CLG, na Customer Led Growth. Esse poderoso chefão, o Sam Walton, fala que é ele, o cliente, que é o verdadeiro dono da empresa, porque se ele não ficar, nós vamos ser todos, inclusive os donos, demitidos por ele. Ele tem esse poder. Se ele vai embora, se ele deixa de comprar, se ele fala mal da sua empresa e ele não promove a sua marca, em algum momento, vender para muitos clientes que não voltam ou que ficam insatisfeitos com o seu produto ou com o seu serviço, ou pior, com a sua empresa como um todo, aí sim a sua empresa está fadada a quebrar. Então, o que eu quero reforçar na mente de vocês, eu gostaria que, se existe uma frase de tudo que eu falar nesses próximos minutos, ficasse muito fixada, é de que sim, você tem que vender, de que sim, você tem que crescer, de que sim, você tem que adquirir. Porém, reter é mais importante. É reter que vai fazer a sua empresa crescer. Não existe nenhuma empresa que seja hoje considerada exponencial. Você pode pegar qualquer startup. Nenhuma dessas empresas vive somente de novos clientes. Vive de trazer clientes que comprem novamente. E a exponencialidade não está nos novos clientes. A exponencialidade está no grosso dos clientes que você consegue juntar e quando eles podem voltar a comprar de você. Então, só para me apresentar rapidinho, feita essa introdução, a Customer Led Growth, a CLG, hoje é possivelmente a maior e a principal consultoria de Customer Success do Brasil e também uma plataforma de educação para profissionais de Customer Success. Vocês vão notar que eu vou falar mais de gestão de clientes, de pós-venda, porque eu não sou dado a nomenclaturas específicas, desde que você faça a estratégia do jeito correto. Se você quiser chamar de área de apaixonados pelo cliente ou estratégias de embaixadores, então está tudo certo, desde que a estratégia seja correta,
porque o nome é só uma forma de nós nomearmos de fato uma área. Como comentaram em 2021 e 2022, Diego, meu sócio e eu, que inclusive deixou um abraço para vocês, fomos eleitos entre os principais estrategistas de clientes do mundo. Eu já passei por marketing, por vendas, por growth nessa minha carreira, são mais ou menos quase 25 anos de carreira já. Passei pela Cigan, ali em São Leopoldo, então tive uma experiência na parte comercial na Cigan. E oficialmente eu empreendo nos últimos 10 anos, já fundei 13 empresas, a CLG é o meu quarto negócio. E desde muito pequeno as pessoas me falavam, quando eu era adolescente, como eu tinha o sonho de trabalhar no Google, meu sonho era trabalhar na Microsoft, eu sempre ouvia aquilo e sempre pensava, aquilo não me dava tesão, como diz o curitibano. Eu via aquilo, eu não quero trabalhar nesses lugares, o que eu quero é fazer algo tão grande quanto ou maior. Quando eu ouvia as pessoas falando, eu não tinha esse sonho de vou para o Vale do Silício trabalhar, eu não tinha, eu queria construir algo tão grande quanto, e essa veia empreendedora sempre esteve comigo. A minha vida se resume no Joaquim, que está fazendo 7 meses, a apanhar muito no jiu-jitsu e agendas super cheias. Essa aqui é o resumo do meu dia a dia. Tá? Se vocês quiserem me seguir, se quiserem fazer isso, me marcar no Instagram, no Threads, que é a nova rede do Instagram, que é um vício, eu estou tentando me livrar dele agora. No TikTok e no LinkedIn, vocês me acham como o Davidson Vieira, certo? Mas vamos ao que importa, por favor. Como falei para vocês, a CLG tem uma plataforma de educação, somos hoje quase 2.000 usuários. A parte de business na nossa empresa hoje tem mais de 60 clientes e soma mais de 10 bilhões de reais em receita gerenciada pelos times de CS que nós já construímos. E alguns clientes, que é Unimed, Pulses, aqui em Caxias tem a Movestock, Sebrae, e aí pequenas startups também, nós conseguimos atender vários tamanhos e estilos de empresa. A gente vai desde a área de condomínios até a Weekend. A Weekend é uma plataforma que ensina cadáveres medicinal para médicos. Então, nós fazemos sucesso do cliente de A a Z, literalmente. Tá? Bom, sucesso do cliente da sua empresa é o sucesso do seu cliente. E o que eu quero falar para vocês não é, de novo, mais uma metodologia, mais uma coisa da moda, mais uma coisa que surgiu nos Estados Unidos e a gente tem que importar. É efetivamente coisas que, às vezes, o seu Joãozinho já fazia na venda dele, quando vendia salame. Chegava lá, ele cortava o salame e dava para a pessoa provar, porque ele entendia que fazendo um freemium, fazendo um PLG, um Product-Led Growth, a pessoa provando antes, ele conseguia ganhar aquela pessoa, e aquela pessoa, sabendo que aquilo era bom, compraria mais. E, basicamente, isso também é sucesso do cliente. Tá? Se você se perguntar hoje quantos clientes você tem no seu CRM, lá no software que você usa para marketing ou no software que você usa para venda, quantos leads você tem lá? Eu tenho um cliente atual que, na base dele, ele tem quase 1 milhão de leads que já passaram pela empresa ou no freemium, né, na parte do software gratuito, ou que, por algum motivo, cadastraram o seu e-mail. É 1 milhão, e tem empresas que têm muito mais que isso. Né? Agora, se esse ponto você tem muitos desses dados, como você se comunica com esse cliente para fazer ele voltar, ou comprar mais vezes de você? Talvez seja a grande questão. E esse cara, que eu sou muito fã, Jeff Bezos, ele diz que os clientes, eles são leais a nós até o segundo em que alguém oferece um serviço melhor. Ponto final. Não existe, por isso que eu gosto de sempre tirar esse negócio de apaixonados pelo cliente de forma romântica. Não existe fidelidade efetiva fora algumas marcas que conseguiram se tornar brand lovers. Aquela marca que se tornou apaixonante, como o Nubank conseguiu no início, mas efetivamente fora essas pessoas que são apaixonadas pela marca, todo o restante, a hora que tiver uma funcionalidade melhor, vai embora. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, mas eu tenho certeza que muitos de vocês, se é cliente no Nubank, possivelmente tenha pelo menos mais um aplicativo de banco digital no celular. Esse é um fato. Por quê? Porque eu estou procurando efetivamente aquilo que me traz resultado e não experiência. Nós sempre vamos falar na CLG sobre, primeiro é importante que o cliente encontre resultado. Experiência é algo que todos nós estamos dispostos a ter uma experiência um pouco menos boa, entendendo que experiência boa é algo que qualquer empresa deveria entregar.
né? Qualquer empresa deveria ser educada, qualquer empresa deveria ser cordial. Isso é uma coisa básica para o ser humano. Agora, resultado para o cliente é mais importante do que a experiência, porque senão, a hora que tiver uma coisa um pouquinho diferente, um pouquinho melhor na percepção do cliente, e não necessariamente melhor, o seu cliente ele vai embora. E é exatamente isso daqui que os seus clientes enxergam todos os dias. E talvez, eu não conheço todos vocês aqui, mas hajam concorrentes entre vocês aqui. Então, possivelmente vocês estão falando com o mesmo lead, com o mesmo prospect. E o que vocês estão falando com o mesmo lead, com o mesmo prospect é isso daqui. Compra de mim, e o concorrente de vocês está falando compra de mim, está todo mundo falando compra de mim. Esse é o ponto que fez o CAC no mundo elevar. Tem um dado da Bain Company, que é uma das grandes consultorias do mundo. Todo ano eles têm um reporte sobre os dados de aquisição no mundo, e eles têm comentado que para cada $1.000 investidos, as pessoas têm investido muito, muito mais para poder adquirir um cliente novo e muito menos para poder manter um cliente em casa. E nesse ponto, as empresas estão tentando conquistar todos os mesmos clientes, e no fim das contas, o retorno sobre o CAC, né, o payback sobre o CAC, o retorno sobre o investimento de comprar um cliente, está ficando cada vez mais longo. Em média, no mundo, 2 anos e meio. E isso faz com que conquistar um cliente fique cada vez mais difícil. Eu tenho certeza que essa é uma dor que as empresas de vocês têm. O que nós queremos com o sucesso do cliente é exatamente esse framework. O cliente que ele fique mais tempo, que ele compre mais da sua marca e que ele indique a sua marca para mais pessoas. Qualquer área de sucesso do cliente, de gestão de clientes, ou o nome que vocês quiserem dar para ela, mas que use estratégia de Customer Success, se a área não faz isso daqui, ela pode ser qualquer coisa, mas ela não usa estratégias de Customer Success. O que é muito comum nós encontrarmos, talvez você já tenha ouvido falar, são áreas de sucesso do cliente que acabam sendo suporte de luxo, ou outra forma de ajudar o cliente, mas efetivamente, se uma área de sucesso do cliente ela não traz retorno financeiro, ela não é uma área de sucesso do cliente. Ela pode estar a caminho de ser, está tudo certo, porque existe o mundo real e o mundo ideal. No mundo real, é possível que a sua área de sucesso do cliente ela comece no suporte, e está tudo certo. São passos, um depois do outro, mas ela precisa amadurecer, e a visão que você tem que ter da sua área de sucesso do cliente é que ela tenha metas anuais de receita, junto com a área de vendas. Uma área de sucesso do cliente de respeito, madura, ela vai ter muito mais impacto financeiro e lucrativo numa empresa, lá no DRE da empresa, do que uma área de vendas. Porque o dinheiro que ela traz é muito mais barato. Ela não gastou com CAC. O cliente está lá já. Ela não teve que fazer tanto esforço quanto o vendedor teve que fazer e marketing para conquistar um novo cliente. Mas, de novo, vocês pensaram aí quantos clientes vocês têm no seu CRM? Desde os novos até os que estão cadastrados e não são mais clientes? Eu tenho certeza que são alguns milhares, tá? E aí a pergunta que fica é que você se comunica, fala, e entenda que essa frase pode ser não volta, mas pode ser ele não compra mais. Você pode ter lá um cliente que está assinando o seu produto, o seu serviço, e ele você tem produtos de cross, de upsell, e ele não compra mais. Já se perguntou por quê? Ou se ele comprou de você, cancelou a sua assinatura, por que ele não voltou de novo? E o pior cliente é aquele que, sorrindo para você, diz assim, não tem nenhum problema, mas eu decidi ir embora. Vocês já tiveram experiência com isso? Eu já tive alguns clientes no passado que, sorrindo para mim, falaram assim, não, Deus, não tem nenhum problema contigo, o meu sócio achou que devia contratar esse outro software, então nós vamos contratar. E ele vai embora sorrindo. E aí é uma frase que nós usamos sempre. Cliente feliz vai embora sorrindo. Sucesso do cliente não é sobre felicidade do cliente. É sobre, de novo, resultado. Se você não entrega resultado para o seu cliente está procurando alguém que faça isso. Mesmo que seja somente na percepção do cliente e não efetivamente um resultado. E o que vai acontecer é que ele vai chegar nesse outro lugar e vai sair desse outro lugar procurando resultado em outro lugar e assim por diante. Sempre o culpado vai ser o meio e não o fim. Você quer ver um grande motivo, um grande insight aqui? O próprio CRM que vocês têm, ou se vocês são de uma empresa de CRM, né, software de vendas,
Por que as pessoas contratam o CRM? Os clientes vão dizer assim, porque a gente quer registrar, nós queremos deixar tudo organizado, mas as pessoas não contratam o CRM para deixar tudo organizado. Isso a gente faz em qualquer lugar. O Google tem um CRM. Né? Tem CRM de graça por aí. O que as pessoas querem é efetivamente vender mais. E elas estão contando que o CRM ajude nisso. Logo, se o CRM não faz a empresa vender mais, quem é o culpado? Possivelmente é a área de vendas dele, mas ele não vai dizer isso. O resultado é o CRM que não está entregando, e é neste ponto que a empresa de vocês deveria estar trabalhando. E esse aqui é um gráfico de um cliente meu, eu não vou citar o nome dele, por uma questão óbvia, mas é onde nós estamos trabalhando, e foi assim que nós encontramos a empresa. Não sei quantos vocês conhecem o gráfico de cohort, mas aqui tem, desde 2022, análise de clientes, os clientes que eles adquiriram naquele mês, naquele ano, e nós analisamos a retenção desses clientes mês a mês. Esse meu cliente aqui, quando nós chegamos, por aqui, ele tinha, então, nos primeiros 30 dias, quase 20% de churn, de cancelamento. Ao longo dos anos que nós detectamos é que esse cliente ele tinha uma média de 14% de churn dentro dos primeiros 12 meses. 14% de cancelamento, de churn, e entenda que churn não está só ligado à assinatura. Churn também vai estar ligado a um cliente que não volta. De novo, pegar o exemplo da loja de roupa para tangibilizar melhor, se o seu cliente compra uma camiseta hoje, se você numa loja comprou uma camiseta hoje e você não volta em 1 ano, por exemplo, você é um churn da loja de roupa. Então, churn tem em tudo que é lugar, cancelamento tem em tudo que é lugar. Tá? 14% de churn num negócio como esse significa renovar a base ao menos uma vez por ano. Os clientes que começaram aqui em janeiro, neste janeiro deste ano, basicamente eles não existiam mais. Eram, no caso, 80 e poucos por cento de clientes novos. Você entende o esforço que uma empresa tem que fazer para todos os anos se comunicar com quase 100% de novos clientes? Isso daqui quebra uma empresa. Isso daqui quebra uma empresa. Não é vender mais, porque essa empresa vende. Se vocês olharem os números, eles não param de crescer. E cada vez mais. Eles não param de crescer. Tem taxa de crescimento de 20% em média. O problema é que não suporta. Essa empresa gasta R$500 mil por mês. R$500 mil. Não é pouco dinheiro para adquirir. Essa empresa aqui tem grandes influencers, grandes nomes ligados a ela. E ainda assim, quase que 100% de novos clientes todos os anos. Por isso que eu falei para vocês que vender, adquirir, não é o suficiente. Agora que o mundo está com dinheiro mais enxuto, os investidores estão segurando mais dinheiro, se você só chegar mostrando para o investidor um grande growth rate, um grande crescimento, ou potencial de crescimento, não vai ser suficiente. Você precisa mostrar força na retenção. Se você estiver num pitch e o seu concorrente estiver no pitch para o investidor, captando seja desde uma rodada de anjo ou um series, A, B, enfim, independente do tamanho, o seu concorrente no pitch falar que ele cresce 20% ao mês, mas tem uma taxa de retenção de somente 5%, e você mostrar que cresce 5%, mas retém 95%, você é uma empresa muito mais eficiente, mais barata, com maior potencial de exponencialidade. É por isso que eu quero que vocês gravem que reter é muito mais importante do que adquirir um cliente novo. Não adianta botar um foguetinho. Não adianta motivar a galera de vendas. Não adianta aumentar o bônus. Não adianta melhorar a comissão. Não adianta dizer que o PLR no fim do ano vai ser bom. Não adianta criar uma empresa que tenha mesa de sinuca. Não adianta, gente. Uma hora isso não se sustenta. Uma hora a empresa vai ter que rever. O que está acontecendo no mundo hoje? Layoffs, demissões em massa. Por quê? Porque na cabeça de muitas empresas, comprar cliente era o suficiente. E aí faziam grandes sedes para comprar clientes. Não é o suficiente para manter um negócio vivo. Não é. Não é. Por que a venda do seu Joãozinho, dando salame quando entra, linguiça quando entra, por que ela se sustentou a vida inteira até o seu Joãozinho morrer? Porque ele sabia como reter um cliente. Porque ele sabia como conquistar esse cliente. Ele sabia como encantar esse cliente, dando resultado efetivo para aquele cliente. Tem um
Estou falando da venda do Seu Joãozinho porque o Seu Joãozinho, eu conheci uma venda lá em Porto Alegre do Seu Joãozinho, era um mercadinho pequeno, e o Seu Joãozinho, literalmente era Seu Joãozinho mesmo, ele, depois que surgiu o WhatsApp, ele descobriu lista de transmissão. E ele descobriu que podia salvar o número das pessoas, era um mercado de bairro, e ele pedia para as pessoas salvar o número deles. E o Seu Joãozinho já tinha uma certa idade, pessoal. E o Seu Joãozinho mandava na lista de transmissão meia hora antes do pão ficar pronto. O nome disso é resultado. O Seu Joãozinho perguntava para as pessoas, está faltando alguma coisa que tu não está encontrando no meu mercado para te comprar? E tu podia dizer, eu queria o arroz São João. Enfim, e o Seu Joãozinho, se pudesse, ele dava um jeito de ter o arroz São João para as pessoas comprarem. O que é isso? Experiência? Não. É resultado. Porque não adiantava o Seu Joãozinho abraçar todo mundo e não ter o pão quente e não ter o arroz que a pessoa queria. Agora, resultado é algo efetivo que os seus clientes precisam. Então eu queria que vocês se perguntassem, quando foi a última vez que cada cliente de vocês comprou? Efetivamente, quando é que foi a última vez que eles compraram? Com que frequência os clientes de vocês compram de vocês? Seja uma nova compra, ou seja um cross ou um upsell, vender mais do mesmo produto ou vender um produto casado. Né? Quanto dinheiro esses clientes estão gastando com vocês? E aqui a gente entra numa parte de técnica mesmo, uma parte mais efetiva, falando de métrica de Customer Success, que é uma planilha, uma matriz RFV. Esse ponto de RFV é uma matriz que vocês podem fazer na empresa de vocês. Não sei quantos vocês conhecem, mas ela não é complexa. Ela pega recência, ou seja, qual é a parte mais recente o cliente comprou de mim e quantas vezes ele comprou, frequência, e o valor que esse cliente deixou. E vocês analisam os clientes de vocês por clusters, desde os campeões, que são aqueles que mais compram, que mais recentemente compraram, que mais gastaram valor, até aqueles clientes que eu chamo de base zumbi, que na metodologia chama de hibernando. Quantos de vocês têm um cliente lá que não liga, ele não fala com vocês, ele não reclama, ele está lá só, subsistindo? Eu tenho certeza que vocês têm esse cliente. Esse cliente é um possível churn. Possivelmente o cliente já deu churn e ele só não avisou vocês ainda. Em negócios de recorrência e tecnologia, especialmente recorrência e tecnologia, negócios de software principalmente, o cliente jamais avisa vocês quando troca vocês. Por quê? Porque ele tem que fazer o setup, ele tem que fazer migração. Ele só vai avisar vocês depois que o outro está implementado. Aí ele vem e avisa, pessoal, estou cancelando. E aí você vai, não, mas olha só, eu te dou um desconto, eu te dou um benefício, vamos fazer uma mentoria, eu te dou... agora não dá mais, porque o contrato do outro está assinado já. Eu não posso cancelar o contrato do outro. A proposta que você faz até pode ser maravilhosa para ele, mas ele já não tem o que fazer. O que você deveria ter feito? Ligado. Eu estou com um cliente lá em Santa Catarina agora, uma grande empresa da área de segurança da informação, e eles perderam um contrato milionário. Milionário. Porque ninguém lembrou de ligar para o cliente. Era só ligar. Era só ter feito assim, está estourando a fatura hoje, vamos renovar. O que aconteceu? Ninguém renovou, o serviço bloqueou automaticamente. Era um serviço ligado à segurança da informação do software do cliente. O cliente ficou quase um dia offline para todos os clientes dele e teve que, na hora, alguém lá teve que resolver o problema, porque o cliente do cliente não pode ficar sem problema. O que aconteceu? Perdendo um negócio milionário porque ninguém lembrou de ligar. E ninguém está falando assim uma grande experiência. Não, era só, estou te mandando o boleto. Estou te mandando o contrato para assinar. Era só isso que precisava. Então, quando o cliente de vocês pensar no cliente de vocês, ele pedir churn, ele pedir cancelamento, ele já cancelou faz tempo, pessoal. Esse é o mais comum no mercado de software. Bom, e aqui é um dado efetivo que eu quero dizer para vocês. Isso aqui não é um dado mundial, mas isso aqui nós encontramos nas nossas consultorias também. Empresas que têm sucesso do cliente como estratégia bem alocada, bem estruturada, mesmo que seja numa versão 1, elas, lá na base de clientes, ela aumenta as vendas em pelo menos 50%. Esse é um dado mundial e que nós vivemos no dia a dia na consultoria. Vocês conseguiriam ganhar muito mais dinheiro. E, de novo, todo o dinheiro que vem pela base de clientes é um dinheiro muito mais barato. Ele é um dinheiro que incrementa a receita líquida muito mais do que uma venda nova. Porque a venda nova precisa primeiro pagar o CAC. Para começar, precisa pagar o CAC.
E às vezes o CAC de vocês é alto. Em software, em empresas de software, de TI, se vocês têm clientes, especialmente o B2B, e se é enterprise, então, CAC vai lá para 2, 3, 4, 10 mil, e aí a brincadeira não para. Então, se vocês querem pensar em por que investir em sucesso do cliente, independente do nome, mas em estratégia, pensem que o dinheiro mais barato está aqui. E esse aqui é a probabilidade, é um dado da Harvard Business Review, que isso daqui é o que os vendedores de vocês passam. Vocês têm lá um pipeline, um funil de vendas, um topo de funil muito grande, e a conversão de vocês, quando muito absoluta, desde todos os clientes que entram lá no topo até os que convertem, se vocês têm uma equipe de vendas extremamente eficiente, ela é 1 ou 2%. Isso é um dado brasileiro, mas minha empresa, um mês é melhor, mas efetivamente entrou 1.000 clientes, lá embaixo vai ter um que converteu. Dos smart leads, passando por cada... Esse é um fato, gente. Aí o trabalho que o vendedor de vocês tem é esse aqui, esse esforço, de tentar convencer o cliente novo, e a probabilidade é de 5 a 20% que ele vai conseguir converter esse cliente. Agora, quando tu vai oferecer para um cliente que você já se relaciona, você já conversa com ele, você lembra de ligar para ele pelo menos uma vez a cada 6 meses para lembrar e dizer para ele que ama ele. Enfim, qualquer coisa desse tipo para lembrar que assim, ó, eu estou vivo. E a hora que você precisar oferecer para esse cliente algum tipo de novo produto ou novo serviço, a probabilidade que você tem de fazer essa venda é de 60% a 70%, e já tem alguns dados na internet, você vai encontrar em grandes institutos, falando de até 95% da probabilidade de fazer essa venda para clientes que já estão na base. Aí eu pergunto para vocês, será que retenção não é de fato mais importante que aquisição? Uma empresa, eu tenho certeza, e possivelmente vocês estão aqui e fazem parte da minha estatística, Instituto Davidson de Pesquisas. Possivelmente as suas empresas viveriam talvez mais de um ano só fazendo uma venda nova para cada cliente que vocês já têm. Vocês sobreviveriam. Talvez crescessem muito mais. E de forma muito menos trabalhosa. E de forma muito menos danosa. E de forma muito mais barata. Eu quero de fato provocar vocês a pensar nisso, tá? E aí a pergunta que fica é por que os esforços pelos clientes eles fracassam dentro das empresas? E aqui eu quero começar a olhar para vocês, para ajudar vocês a pensar em como vocês fariam, então, para estruturar uma área de sucesso do cliente. Versão 1, tá? O problema é que, para começar, as empresas criam silos. Isso aqui é top-down. Vai ter um problema de que marketing, vendas e área de clientes, eles não se dão. Assim... Talvez aconteça só lá em Porto Alegre isso. Tá? Talvez em Caxias não seja um fato, mas a verdade é que não existe alinhamento nessas áreas. E esse é um problema, se você é gestor da empresa, se você é dono, diretor, esse é um problema seu. Tá? Ele é teu. Deixa eu falar com uma linguagem um português mais claro, que se você é o dono, você é o diretor, você é o CEO, se você é responsável pela empresa toda, parabéns, a banana é sua e, sendo super sincero, a culpa também é sua. Você é o responsável pelo silo na empresa. Você deveria quebrá-los. Isso que não vai ser da noite para o dia. Isso é um fato. Tá? Mas tem uma coisa chamada núcleo de poder, Power Core. Isso aqui é legal você parar para pensar na sua empresa, e você pode fazer isso agora. Qual é a força da sua empresa? No que ela é boa? Quando a gente pergunta isso para as empresas, mas a força da minha empresa é o cliente. Aí eu falo para a gente, não, repensa a tua resposta, vamos corrigir aqui. 99% das empresas não tem a sua força no cliente. E não tem problema isso. O problema é que quando isso é mascarado, que a sua força está, por exemplo, na sua área de vendas. E está tudo certo. A sua força está no seu produto. Ninguém vai dizer que para o Spotify que a força está no cliente. Spotify, a força é o produto. Spotify é um produto. Ninguém sabe... Quem usa Spotify para ouvir música não pensa quantos milhares de empregados Spotify tem pelo mundo. Porque existe produto Spotify, ponto. Ninguém pensa no produto. Quantas pessoas trabalham no Instagram? Existe o produto Instagram. E não tem problema a força da sua empresa estar em uma área distinta de clientes. Está tudo certo. O ponto é que você entendendo esse elefante branco, que é a sua força, sendo ela vendas, marketing, enfim, produto, seja o que for, o importante é que você pegue toda a empresa e direcione a empresa para entender esse núcleo de poder dela, e deste núcleo de poder você comece a traçar estratégias para atender o resultado do seu cliente.
Não se mascare dizendo, não, aqui nós vamos nos transformar agora em apaixonados pelo cliente. Regra agora é o cliente ser feliz. Não vai rolar. Não dá para tentar mudar uma cultura à força dessa forma. Até é possível mudar cultura, mas mudança de cultura é paulatina. Leva 2, 3, 4, às vezes 5 anos. E às vezes não muda, às vezes não vale a pena. Você pode melhorar a sua cultura. Melhore essa cultura e pegue a sua força e direcione ela para o resultado do seu cliente. Se a sua força é vendas, direcione o vendedor para vender resultado para o cliente, não mais produto. Poxa, isso é uma coisa que vocês devem ouvir há muitos anos. O vendedor não pode vender produto e serviço, você tem que vender de fato um propósito, mas é um fato. Efetivamente é isso. Ajude a sua empresa, entenda esse seu núcleo de poder, o seu power core. Outro ponto é entender por que o seu cliente compra o seu produto. Eu dei spoiler lá no início, quando eu falei de CRM. Vocês já se perguntaram por que o cliente compra o produto de vocês? Mas não é o porquê que vocês acham que ele deva comprar, que são coisas diferentes. Porque assim, se você é o dono dele, se você é o founder, ou se você faz parte da empresa durante muito tempo, você sabe que o seu produto é o melhor. Ok, está tudo certo. Mas por que o seu cliente compra? Se eu tenho uma conversa sincera com a empresa de vocês sobre isso, por que o cliente compra o seu produto? A maioria das empresas não sabe e nem o cliente sabe. O cliente está procurando, como eu falei do CRM, por outras coisas. Quantos conhecem RD Station? Acho que muitos conhecem, né? A RD Station, para quem não conhece, é um software de automação de marketing. Você cria landing pages, né? Sites para venda, e e-mails para criar automações. É isso que a RD faz. Ele tem, hoje é maior, foi comprado pela TOTUS agora, mas é a maior empresa de automação de marketing na América Latina. Tá? Então, quando você pensa que você precisa vender mais para os seus... você quer chegar em mais pessoas, você vai criar landing pages, certo? E das landing pages você vai capturar um e-mail e você vai mandar e-mail marketing para esses e-mails. Tá? É isso que a RD faz, basicamente isso. Quando você pensa em contratar o RD, eu trouxe a RD porque eu achei que era o melhor exemplo possível, tá? Você está comprando porque o produto faz isso. O que você faz no produto? Cria landing pages e envia e-mail marketing. Acabou. É isso, tá? Agora, quando você pensa que... quando você cria uma landing page, o que você espera do produto? Criando uma landing page, você espera que essa landing page tenha pessoas, visitantes, e que você possa analisar esses visitantes, enfim, fazer gestão deles. Tudo certo. E quando você envia e-mail marketing, cadências de e-mail, você espera que esses e-mails cheguem nas pessoas e as pessoas leiam. Esse é o resultado que o produto precisa entregar. Então, contratei a RD, agora estou criando minhas landing pages, estou criando minha cadência de e-mail marketing, eu já tenho visitantes nas minhas landing pages, nos meus sites, e eu já tenho pessoas que estão lendo os meus e-mails marketing. Ou seja, o produto entregou o que tinha que entregar. Tudo certo. Paguei por isso, estou recebendo isso. Agora eu pergunto para vocês, quem cria landing pages e envia e-mail marketing, por que faz isso? Responde alto. Clientes novos. Ninguém cria uma landing page para deixar ela bonita lá. Tu quer vender mais. Agora, se eu contratei RD ou CRM para vender mais através disso que eu fiz, e eu não vendo mais, o que eu tenho que fazer com a RD? Tenho que trocar, porque o problema é quem? É o RD. Só que o que a RD entendeu? Eles entenderam que ele não era o problema, que eles entregavam já o que estavam prometendo. A RD entendeu que eles precisavam ensinar o cliente a fazer landing pages e a escrever e-mail marketing. Porque não é só fazer uma landing page, não é só fazer um site. Tem uma estrutura, tem um porquê. Você começa com a dor do cliente. Sabe aquelas landing pages que você clica assim, naquele history do Instagram, e você tem lá assim, você está sofrendo porque não está vendendo mais? Landing page começa assim. Se não começar assim, está errado. Porque você tem que dar na cara do cliente o problema dele. É o fato. E aí a RD começou a ensinar. Vamos ensinar para os nossos clientes como fazer landing pages. E começaram a dar cursos disso. A área de CS da RD começou a ensinar os clientes a fazer landing pages. Agora envia o e-mail marketing. Por que não está convertendo o e-mail marketing? O que a RD começou a fazer? Curso de copy. Vamos escrever um e-mail marketing decente para ajudar o cliente a vender mais através do e-mail marketing. E aí entra o resultado do cliente, porque ele queria vender mais.
É por isso que ele contratou. Ele fez a landing page e mandou os e-mails marketing. Agora a RD ensinou o cliente a vender mais através do que ele queria e entrega sucesso para o cliente. É isso. E aí o que a RD fez depois? Criou um CRM. Aí que eu te pergunto, a área de marketing na empresa está indo muito bem, vendendo muito para novos clientes. E aí a RD começa a dizer assim, olha, agora eu tenho um CRM. Não quer comprar? Qual é o estado mental da pessoa, do decisor? Está indo bem marketing, o RD Marketing. Agora eu vou comprar o RD CRM, porque se o RD Marketing me faz vender mais lá em marketing, efetivamente o RD CRM vai fazer vender mais na parte de vendas. Começou a ganhar mais dinheiro e assim por diante, a RD não para de adquirir novos clientes e novos negócios. Ou você pode criar um produto novo na sua empresa para atender essa dor. Não necessariamente você precisa comprar uma empresa nova. Mas isso daqui é o que a gente chama de Desired Outcome, de Customer Outcome, que é o resultado desejado do cliente. A sua área de CS precisa fazer isso. Ela precisa ajudar o seu cliente a chegar no sucesso. Porque senão, não faz sentido nenhum. E talvez você tenha que ensinar o cliente a fazer sucesso. Talvez você tenha que ensinar o cliente a chegar lá. Ah, mas daí se eu tenho 1 milhão de clientes, não tem problema. A iFood também tem. E você faz isso quando a gente chama de uma estratégia one to many, um para muitos. Você usa automação, você usa robôs. Hoje em dia, poxa, vocês são de TI, vocês podem dar aula para mim sobre isso. Tu tem inúmeras formas de fazer isso hoje para inúmeros clientes. Agora, desse o meu cliente paga 25 mil por mês. Ah, teu cliente é high ticket, pega uma pessoa e coloca do lado dele. Acabou. Você ajuda e contrate esse especialista para ajudar seu cliente. Isso é sucesso do cliente. Bom, então esse é o ponto, a regra de ouro do seu cliente, tá? Da sua empresa precisa ser, como eu falei, entender o Power Core, depois entender o resultado do seu cliente e agora lembrar de continuar focando no cliente e começando a fazer uma coisa que a gente chama de jornada do cliente. Você tem lá toda a jornada de compra. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que aqui em Caxias não acontece, mas lá em Porto Alegre, a área de vendas e CS não se dá muito bem? Mas é um cliente só. É uma jornada só. Eu encontro empresas que falam que o vendedor, quando chega aqui e vendeu para o cliente, fala assim para o CS, vendi, tá aí. E CS tem que ligar para o cliente para agendar alguma coisa. Poxa, o vendedor devia agendar a reunião de kickoff. Ele que tem contato com o cliente. E aí ele apresenta para o CS continuar. É muito mais óbvio, é muito mais fácil. Experiência fluida. São coisas simples. Estruture a jornada do seu cliente pensando, lembra que a RD, nós estávamos falando de entregar sucesso? Pega a sua jornada, comece no início. Eu tenho que ajudar o meu cliente a vender mais? Pergunta para ele se ele tem uma área de inbound marketing, uma área de outbound marketing, uma área de closers. Eles não têm. Beleza. Não dá para te fazer tudo pelo teu cliente. Começa pelo início. Como é que ele cria uma área de inbound, que é o que dá mais certo, vai trazer um monte de lead para ele? Então eu ajudo ele assim, olha, tu tem que ter um blog, tu tem que ter um Instagram melhor. Estratégias pequenininhas. Você não vai criar o Instagram para o seu cliente. Não é isso que a área de sucesso faz. Porém, você vai ajudar ele a enxergar a estratégia que ele precisa. Eu espero que eu esteja falando que você esteja aplicando aí no seu negócio, tá? Exatamente esse é o ponto, porque desde o início, onde seu cliente está contratando lá um software de CRM, até ele chegar em ter mais vendas, que é o grande objetivo, ele tem muita coisa para fazer. Só que não dá para fazer tudo no mesmo tempo, não dá para fazer tudo na mesma hora. O que uma área de sucesso a gente faz? Olha, nós vamos nos encontrar esse mês, nós vamos traçar estratégias para te chegar daqui a um mês. Daqui a um mês nós vamos nos encontrar de novo. Trace estratégias com o seu cliente para poder chegar daqui a um mês, ele ter coisas para ele mostrar para você. Você é o especialista. Você entende do negócio. O cliente não tem sempre razão. Essa frase precisa sair da sua mente, caso ela exista. Porque se você é o dono do produto, você deveria entender do negócio do seu cliente mais que o seu cliente. E aí o ponto é, você ajuda ele a traçar a estratégia e a criar e a gerar resultados, certo? Pegue seu cliente pela mão e conduza ele. Isso é uma área de sucesso do cliente. Exatamente isso, tá? Bom, agora com isso feito, você pode vender mais para o mesmo cliente. E como que a gente faz isso? Eu falei para vocês, em algumas empresas compram outros negócios. Outras empresas criam a escada de valor. Você pode criar produtos, fazer um brainstorm na empresa e oferecer novos negócios para o seu cliente. Aqui eu trouxe um exemplo de um consultório dentário. Eu gosto de tentar tangibilizar o máximo possível, tá? Você pensa que a coisa mais barata que você pode ter lá no consultório dentário talvez seja um check-up gratuito.
Oh, vem cá e faz um check-up gratuito. Eu não vou te cobrar nada para analisar que o teu sorriso é feio. Aí você fala, tá ruim teu dente. O negócio não tá bom. Você vai ter que fazer tudo isso daqui, ó. Traça um plano com o seu cliente. Aí você fala assim, nosso próximo passo, lembra que eu falei para vocês? Traçar prazos com o cliente? Então, nosso próximo passo vai ser fazer um branqueamento para te ficar com um sorriso... Quem é que não quer ficar com um sorriso branco? Lindo, de ator. Aí o que o cliente fez? Pagou o branqueamento. Aí agora ele chega em casa, olha no espelho e lembra de quem? Do dentista que fez o check-up gratuito e disse para ele que ele precisava melhorar. Sucesso do cliente. Aí o dentista, a maioria não faz. 99% não faz. Manda uma mensagem para ele dizendo, olha, se tu não fizer aquele tratamento daquela cárie ou daquele tártaro, teu sorriso branco vai acabar. Então tu tem que vir fazer um tratamento. Aí o tratamento já é um pouco mais caro. E aí você vai evoluindo com o cliente, valor crescendo, porque adquirir um cliente novo não é suficiente. Reter e vender mais é muito mais. E muito mais barato. E de verdade, é muito mais legal, dá muito mais tesão. Tá? O ponto é que precisa ser feita a oferta certa, para o cliente certo, na hora certa. Isso é a jornada do cliente. A jornada do cliente não é para mim poder acompanhar o cliente, ver se ele está bonito ou não, se aquele dia ele toma... Não, jornada do cliente é para mim poder ajudar o cliente a chegar no resultado dele, sim, sem dúvida, mas é para ter clareza na oferta certa para o cliente certo, na hora certa. Não adiantaria o McDonald's falar, olha, no café da manhã, apesar de algumas pessoas deverem, talvez comam batata frita no café da manhã, mas não adiantaria você chegar no McDonald's e falar assim, olha, quer uma batata grande junto com o teu pão de queijo e teu café por mais R$1? Não é a jornada, não é a hora certa, não é o cliente certo. Muito embora sempre tenham as exceções, não é o caso. Precisa fazer a oferta certa para o cliente certo, na hora certa. Pensem nisso também. Não adianta eu oferecer branqueamento para o cliente antes de um check-up. Pense em escada de valor, em jornada do cliente, em estrutura. Só com isso, oferta certa para o cliente certo, na hora certa, o McDonald's no ano, em todo o mundo, aumenta 40% de receita. Só de falar assim, a pessoa está ali comprando hambúrguer, assim, não quer uma batatinha maior? Só mais R$1. E o custo já está pago. Esse R$1 é limpo. Fora impostos, óbvio, ainda mais no Brasil, né? Mas fora isso, é um dinheiro limpo, porque o CAC está pago no produto que ele já estava comprando. Cross-sell e upsell é dinheiro limpo. Limpo. Receita líquida limpa. Tá? E se vocês notarem, o que nós fizemos foi estruturar uma área de sucesso do cliente. Basicamente isso. Começamos lá no núcleo de poder, nós não vamos brigar com ele, nós vamos querer mudar a nossa empresa. Passamos para o resultado do cliente, eu já sei o que eu tenho que entregar. Agora, eu criei uma jornada do cliente, eu ajudo o meu cliente a chegar no seu resultado, acompanho ele, tenho clareza de novas ofertas e, por último, eu estou oferecendo expansão para o meu cliente para ele comprar mais de mim e continuar crescendo comigo. Mas falta uma coisa, que para nós encerrarmos com chave de ouro. Não sei quanto tempo eu tenho ainda, se eu já passei do horário. Tá? Eu vou me empolgando, pessoal, eu vou falando, assim, então... falta um ponto, tá? Que toda a área de sucesso cliente negligencia, apesar de tudo isso aqui muitas empresas não fazerem, que é sobre a melhor propaganda é um cliente efetivamente satisfeito, que foi no início que o nosso presidente começou falando. É a melhor propaganda. Alguém de vocês aqui vende por indicação? Um cliente indica o outro e vocês fazem negócio por indicação? Alguém já faz isso? 1, 2 pessoas, 3? Muito bom. Várias pessoas. Agora, dessas pessoas que levantaram a mão, quantos de vocês incentivam a indicação? Dizendo assim, olha, 1, 2, 3. É muito menos gente. Por quê? Quando a gente fala em indicação de forma incentivada ou orgânica, é a diferença entre indicação e boca a boca. O que a maioria das empresas faz é boca a boca. Olha, o fulano me falou de ti, compra do fulano. Né? Isso acontece porque o seu produto é bom, você atende bem, então o seu cliente vai lá e indica você. Isso é orgânico, é boca a boca. Porém, indicação é diferente. Indicação é um método, é uma estratégia e principalmente é um processo e um canal de tração. Acho que muitos de vocês, aproveitando que a gente está na região da uva e do vinho, conhecem a Wine, que é talvez seja o maior clube de assinatura de vinhos do mundo, né? Do Brasil com certeza.
A Wine cresceu assim. Ponto. Não sei se vocês conhecem também o The News, que é uma grande newsletter. The News chegou a milhares de leitores ou ouvintes, para quem usa na Alexa, por exemplo, somente por indicação. E não por boca a boca, por incentivar indicação. E aqui eu quero mostrar para vocês, porque a área de sucesso do cliente, no final de toda aquela jornada, uma área de sucesso do cliente deveria estar pensando em como criar uma estratégia de indicação. Estratégia de indicação passa por alguns pontos. Primeiro, é o único conceito, é a única estratégia que diretamente impacta o CAC. A única. Porque mesmo que você traga cross e upsell, o seu cliente custou o que ele custou. Acho que para todos vocês, CAC, é claro, só para botar tudo na mesma página, para você calcular o custo de aquisição de um cliente, você precisa pegar todas as receitas de vendas, do time de vendas, folha, o que você gasta em tecnologia, transportes, feiras, enfim. Pega tudo isso, soma com tudo que você gasta em marketing, folha também, ads, publicidade, soma com marketing e divide pelo número de clientes que você adquiriu no período. Você pode fazer um CAC do ano todo, um CAC do mês, um CAC do semestre. Você vai ter o custo de cada um desses clientes. Tá? Se você gastou com tudo isso R$10 mil e adquiriu 10 clientes, basicamente o seu CAC é R$1.000. E se o seu produto custa R$100 por mês, quantos meses você vai levar para recuperar o seu CAC? Pelo menos 10 meses se ele custou R$1.000. E aí sabe o que acontece na maioria das empresas? O cliente vai embora no 8º mês. Ele só trouxe de volta 800 e você gastou 1.000. Quem é que pagou essa conta? A empresa, o seu bolso. E a gente pensa, nossa, precisamos de um investidor para nos ajudar a crescer. Você precisa fazer, na verdade, deixa fazer o cliente ficar em casa. É um dinheiro mais barato que investidor. Não vai cobrar nada de você. Não que não deve pegar investidor, você deve. Mas entende que é muito mais barato o dinheiro desse cliente? Então, agora o CAC, quando um cliente traz outro cliente, se o seu custo de aquisição era 1.000 e um dos seus clientes trouxe já são 2 por R$1.000. Ou seja, impactou direto o seu CAC passou a ser R$500 daquele cliente. É a única forma de você diminuir CAC efetivo. Você pode fazer um ajuste, diminuir ads, mas não diminuir pela metade o seu CAC. Um cliente traz 5 e assim por diante. Então eu queria falar um pouquinho das mecânicas, tá? Isso aqui é um fator, esses dados vocês conhecem. Basicamente, amigos, parentes e influenciadores digitais são as pessoas que mais influenciam na tomada de compra hoje em dia. É por isso que as redes sociais funcionam tanto. É por isso que os ads hoje em dia são simulando pessoas dando discursos, dando testemunho. Porque para parecer que de fato aquela pessoa usa aquele produto e aquele serviço, tá? Mas basicamente, quando a gente fala de uma estratégia de marketing de indicação, você precisa criar 4 fatores. Primeiro, que recompensa eu dou para o meu cliente. E aqui mora o maior erro das empresas. Uma vez eu cheguei numa empresa, a gente estava estruturando um programa de indicação, e eles estavam dando um iPhone, na época era um iPhone 13 Pro. Poxa, iPhone 13 Pro, os clientes estão... Ninguém indicou ninguém. Os clientes queriam conhecer a sede da empresa. O maior erro do programa de indicação é não perguntar para o cliente o que ele quer ganhar. A gente pensa que dando uma Ferrari vai dar tudo certo. Tem um documentário da Pepsi agora, não sei quantos vocês assistiram. A Pepsi prometeu um caça. E nos anos 80 isso. Né? E alguém juntou tanta tampinha que conseguiu ganhar o caça. E foram para a justiça brigar, porque eles acharam que nunca ninguém ia ganhar um caça. O maior erro do programa de indicação é prometer algo que seu cliente não quer. Ele não quer, mas no caso da Pepsi teve um visionário que conseguiu. Então eu penso na recompensa, eu pergunto para os meus clientes. Pego meus melhores clientes. O que você gostaria de ganhar? Claro que algum vai falar assim, eu queria ganhar um carro. Não, um carro não vai dar. Às vezes dá. Se o teu CAC é R$100 mil, por exemplo, você tem super enterprise, hoje um carro mais ou menos custa aí uns 80 mil, você estaria economizando 20 mil de CAC. Concorda? Tem produto que é barato. Então, a recompensa tem que estar ligada também a quando você gasta para adquirir um cliente. Tá? A mecânica é como é que eu vou entregar isso, os canais que eu vou entregar e os momentos chaves nos quais eu vou oferecer isso para o meu cliente. Tá? Bom, clientes que são indicados, eles gastam na empresa, na primeira compra, 15% a 25% mais. Eles realizam expansão mais vezes. 3 vezes mais propenso a indicar novos clientes. Ou seja, se um cliente trouxe esse cliente que trouxe já virou 3. Então, um cliente virou 4. Isso é exponencialidade. Sem fazer força. Porque não tem um vendedor tentando falar assim, compra de mim e tendo que fazer vários checkpoints. Isso aqui é alguém trabalhando para você. Tá? É o seu cliente. Tá? O LTV, o tempo, o dinheiro que o cliente traz ao longo da vida, o LTV, desse cliente indicado é 25% maior
e mais 50% das empresas provavelmente darão uma indicação se receberem um incentivo de fato direto ou acesso a um programa de fidelidade exclusivo. Aí você tem que entender o que o seu cliente quer. Tá? Qual é o resultado final? Para nós podermos ir para o fim. Isso aqui é um gráfico que a maioria das empresas ou de recorrência ou de compras transacionais deveria ter. Né? Então eu tenho aqui o quanto eu gastei com o cliente para adquiri-lo. Então eu tenho sempre um ponto negativo, porque eu gasto mais normalmente. Dificilmente uma empresa vai ter um CAC menor do que o seu primeiro pagamento, especialmente as de recorrência, então. Né? Quantos de vocês são recorrência, pagam assinatura? Só para eu poder entender. São poucos. Ok. Mas assim, empresas transacionais também, vocês teriam esse custo, tá? Sempre muito maior. Então o meu cliente vai me pagando, ou ele vai voltando a comprar comigo, né? E aí eu tenho o retorno sobre o CAC, o payback. Agora, aquele custo de clientes que eu gastei, ele foi pago. Foi o que eu falei. Se o cliente pagar 100 por mês, o meu CAC foi 1.000, 10 meses eu levaria para receber o payback. Chegou 10 meses, o cliente pagou a conta dele comigo. Daqui para frente é lucro, porque o custo que eu tive, lucro, né, o bruto pelo menos, porque vai ter o custo de retenção, mas não é importante isso, você vai ter o retorno sobre o CAC. Legal, paguei a conta. O que eu tenho agora é a retenção, LTV. É o dinheiro que o cliente... Porque todo mês ele está me pagando 100, todo mês. Então ele já pagou aqueles 1.000, todo mês ele paga 100, isso é lucro. E quanto mais tempo o cliente fica comigo, mais dinheiro limpo eu tenho com ele. Isso aqui é um gráfico normal. Algumas empresas têm isso daqui. Eles têm só CAC, porque o cliente vai embora antes do payback. Muitas empresas acontece isso. Muitas. Tá? Mas pensando nesse normal aqui, que as empresas pagam CAC, ficam um pouco mais... E efetivamente não existe LTV eterno, não existe um cliente que vai ficar a vida toda com vocês, até a empresa de vocês ou dele mudar de dono, enfim, não existe. Uma hora o cliente vai embora, por N motivos. O que você tem que fazer é fazer o cliente ficar o mais tempo possível, o maior tempo possível. Tá? Agora, isso aqui é o gráfico que você deveria ter se você tem uma área de Customer Success. Ou seja, só para a gente poder comparar, com programas de indicação, o CAC, ele diminuiu. Estão enxergando isso? Então, assim, eu tenho um CAC maior, um cliente indicou outro, CAC diminuiu. Programas de indicação. Retenção. Eu tenho uma retenção muito mais tempo, se a gente comparar com o gráfico anterior. Eu tenho mais LTV, CS deveria estar fazendo isso. E não só mais LTV. O que eu tenho é cross e upsell, ainda aumentando mais ainda a LTV num menor espaço de tempo. Porque você pode ter uma LTV só aumentando o tempo de vida. Mas você pode ter uma LTV aumentando o valor desse cliente também dentro da participação dele dentro do seu negócio. É isso aqui, pessoal. Depois de, eu diria, 1 ano de uma área de sucesso do cliente bem estruturada, esse aqui deveria ser o gráfico que vocês teriam na empresa de vocês. Deveria estar fazendo isso. Pelo menos a versão 1 disso daqui. Não vai ser, obviamente, uma grande revolução no início, mas a versão 1 desse gráfico deveria estar na empresa de vocês com uma área de Customer Success. Qualquer coisa diferente disso, ou vocês estão indo para o lado errado de CS, ou a área de CS de vocês é um suporte de luxo, ou ela precisa de uma reinvenção, ou talvez seja uma visão top-down que não seja muito bom ou muito bem aplicada. Certo? Bom, o que eu queria dizer para vocês então, quando eu falo que retenção é mais importante que aquisição, é que a chave para exponencialidade não é a quantidade de clientes, é o tempo da LTV. E, efetivamente, quer ser uma empresa exponencial, uma empresa lucrativa, que você precisa efetivamente ter um LTV saudável. Aqui está dinheiro de verdade, aqui está de verdade exponencialidade e aqui está crescimento efetivo. E novos investidores estão olhando mais para isso do que para growth rate. Olham para growth rate, claro, mas estão olhando muito mais para isso. Você precisa ser uma empresa que retém os seus clientes. Retenção, para mim, sempre vai ser mais importante que a aquisição por causa de tudo isso que vocês me aguentaram falando aqui. Então, você tem 2 opções, eu quero deixar para vocês. Tá? Uma delas é, de fato, ter ouvido e ter ficado aqui pensando na morte da bezerra, como diz o gaúcho. Então, talvez não tenha feito grande diferença para você, está tudo certo. Eu gosto de dizer que se eu impactei 1 ou 2 pessoas, para mim é o suficiente, porque, de fato, não só vivo disso, mas sou, de fato, apaixonado por isso. Tá? Outro ponto, eu queria deixar para vocês esse QR Code. Caso vocês queiram conversar comigo, essa primeira conversa, como se fosse um diagnóstico, eu posso ajudar vocês a fazer uma call de 1 hora. Só me mandar um WhatsApp, me chama ali, tá a mensagem pronta, escaneia. Ou depois, nas redes sociais, se vocês quiserem, @DavidSovieira, podem me chamar por lá também e dizer, olha, eu estava na palestra da SIC,
quero agendar contigo uma hora para nós podermos fazer um diagnóstico sem compromisso. E é sem compromisso mesmo, aqui é um fato de genuinamente estender a palestra e o convite para vocês poderem, para me poder ajudar vocês de forma um pouco mais pessoalizada, certo? Agradeço muito o convite, agradeço demais vocês terem me aguentado todo esse tempo e fico super à disposição de vocês se quiserem me acompanhar por lá. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Claramente deu para perceber que não foi nenhum esforço ficar te aguentando, né? Até já fica o desafio agora. Diego, tu vai assistir esse vídeo, então você vai ser chamado no ano que vem para falar sobre o tema também. Quero ver superar o teu substituto hoje, então. Obrigado mesmo. Obrigado. Acho que o tema é relevante, todos saem daqui, com certeza, impactados. Gente, nós temos mais 2 coisinhas aqui. Davidson, por favor, fica aqui. A gente tem um brindezinho aqui para entregar, então eu convido o presidente e também o nosso apoiador, o Lovatel, para fazer a entrega de um kitzinho aí para esquentar o verão, o inverno, torná-lo verão, né? Isso. Depois nós vamos fazer uns sorteios também. Por favor, podem ir aí. Cadê o Portela, que é o meu fotógrafo? Poxa, Portela. Não é fácil, tá, gente? Bom, enquanto sai a sessão de fotos e tudo mais, nós também temos uma apresentação rápida aqui de uns 5 minutos do Rafael, que é do Instituto Hélice. Eles querem fazer um convite para vocês, que está sendo aberto agora mais uma turma da Escola de Inovação. O Instituto Hélice é um parceiro do Trinopolo nessas atividades voltadas à inovação e é uma iniciativa aí da FSG, UX, FTech, que são também os nossos parceiros. Então, Rafael, por favor, venha fazer a sua apresentação enquanto eu altero o slide. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou do Instituto Hélice e vou apresentar para vocês a Escola da Inovação, que é uma jornada imersiva pelo universo da inovação. Fechei sem querer. Gente, desculpa a confusão, vou falar rapidinho, tá? Então, meu nome é Rafael, Instituto Hélice. Eu vou apresentar para vocês a Escola da Inovação. Bom, a gente sabe que o mundo já não é mais o mesmo, as relações de negócios não funcionam da mesma forma. A gente tem hoje em dia metaverso, escritórios virtuais, home office. Então, as coisas mudaram, né? O trabalho não acontece da mesma forma que ele acontecia nos últimos 10 anos. Mas e aí? Vocês estão atentos a essas transformações? Vocês estão buscando se atualizar nesse cenário? Vocês entendem o que é a inovação e como ela funciona? Porque é justamente nesse contexto que a Escola de Inovação atua. Então, a Escola de Inovação ela é uma imersão para transformar vocês em agentes de inovação no nosso ecossistema. É uma metodologia totalmente inédita que une esforços do Instituto Hélice, da FSG, da Uniftec e da UX. Então, quem pode participar da Escola de Inovação? Todo mundo. Qualquer pessoa que esteja disposta a pensar fora da caixa, a buscar inovar no seu negócio, no seu produto, no seu serviço. Por quê? Porque a gente precisa acabar com essa ideia de que a inovação está restrita a grandes corporações. Qualquer pessoa ela pode inovar e causar uma diferença na sua empresa. Qualquer pessoa pode mudar algo simples num processo e ter um impacto grande no seu resultado. Então, a Escola de Inovação é onde vocês vão conhecer os instrumentos, os métodos, a metodologia para aplicar efetivamente a inovação dentro da empresa, do serviço, do negócio de vocês. Rapidamente, aqui passando a estrutura de como funciona o nosso curso, ele é dividido em 3 módulos. O primeiro módulo é mentalidades. O aluno vai ter toda uma visão sobre as mentalidades,
como funciona a parte de futuros, ESG, design, e ao final dele vai ter uma aula prática de ideação. Então aqui você vai buscar uma dor que você queira apresentar uma solução, vai idear essa solução, e então vai começar a pensar em como solucionar essa dor. O segundo ponto, o segundo módulo, tecnologias emergentes, o aluno vai ter uma visão de todas as tecnologias que ele pode aplicar, e ao final do módulo ele vai pegar tudo isso que ele aprendeu e vai partir para a prototipagem. Então ele vai fazer um protótipo dessa solução. E o terceiro módulo, gestão da inovação, ele vai aprender como fazer esse negócio, vai aprender a parte do Customer Success, e então ao final uma imersão, um pitch day, onde ele vai desenvolver um pitch para sua solução e vai ao final apresentar para uma banca de avaliadores. No maior estilo Shark Tank, acho que todo mundo conhece. Essa é uma foto da nossa última turma, encerrou agora. A gente teve 32 alunos, foi bem legal. A gente encerrou com uma imersão lá no Samoara. A próxima turma que a gente está abrindo vai começar em agosto. A questão dos valores, 2.490, são 4 meses de curso, tem condições especiais, dá para chegar até 20% de desconto cumulativo. A gente tem condições também para associados da Trinopolo, podem vir falar comigo. E quem se interessou, quiser buscar mais informações, pode buscar o nosso site, mas eu também estou por aqui, pode conversar comigo, estou à disposição para atender vocês. Obrigado. A gente cumpre mais uma edição, a de número 140 do nosso Bom Dia TI, completando 14 anos que a gente está nessa jornada, sempre com o mesmo propósito, gente. Olha só, café, informação e interação. Fica ainda o espaço, então, para vocês interagirem, conversarem. Quem quiser conversar aí com os nossos apoiadores, comprar um vinho agora nesse inverno, falar com o Rafael sobre escola de inovação e tudo mais, e também vocês fazerem negócios, fiquem muito à vontade. Até o mês que vem, uma ótima sexta-feira a todos. Tchau, tchau.